Meus amados irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com os irmãos? Mais uma vez eu quero louvar a Deus pela vida dos amados irmãos, novos convertidos, os irmãos que aceitaram Jesus recentemente. Deus possa continuar abençoando a sua vida. Como eu prometi, estamos aqui para nós aprender a segunda lição da nossa revista, que é Discipulando, né? Os irmãos que são novos convertidos, nós temos aqui o dever, como igreja, está orientando, está levando a palavra de Deus. Eu quero trazer aqui com rápidas palavras algumas informações para os irmãos que é necessário para a vida espiritual dos irmãos. Estamos acompanhando essa revista, vamos estudar a segunda lição desta revista. Eu quero dizer para os irmãos que nós não estamos fazendo esses ensinos na igreja devido à pandemia, distanciamento. Estamos levando esta mensagem através desse vídeo. E a lição que vamos estudar nesta data, nessa oportunidade, tem como título o fracasso de Israel em representar o reino de Deus. Aqui, irmão, está uma colocação deste comentador aqui, que Israel, ele fracassou diante de Deus. E o que tem a ver com isso, de Israel, com nós, igreja, nos nossos dias de hoje? Israel, como existe ainda como nação, é um povo que desde os primórdios, desde o início da criação da humanidade, Deus separou um povo seu, para viver em obediência. E este povo seria como exemplo, seria como vamos dizer assim, como um espelho para que as demais nações pudessem se espelhar. Mas como nós aprendemos na lição passada que a humanidade pecou através de Adão, Adão pecou, Adão ficou destituído da glória de Deus, porque todos pecaram. Através do pecado de Adão, toda a humanidade se viu nesta maldição que é o pecado. Mas Deus, ele não desistiu do ser humano. Os homens fracassaram, mas Deus não desistiu de nós. Nós não merecíamos ter a salvação. Pecaram, nós pecamos todos os dias. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, ele tem tido misericórdia de nós. E até aqui o Senhor tem nos ajudado. E nós, como igreja do Senhor Jesus, nós somos um povo escolhido por Deus. Este povo que foi escolhido não era nós, era Israel, uma nação escolhida através de Abraão, através de Isaac, através de Jacó. Não dá para nós explanar aqui minuciosamente o nome de todos os patriarcas, de todos os apóstolos, os profetas, aqueles juízes, Davi, Salomão, todos esses que viveram no passado, que têm uma história como povo escolhido, povo de Deus. Sabemos que este povo ele fracassaram. A palavra de Deus nos diz que porque eles fracassaram, porque o povo fracassaram, aquela linhagem a qual veio Jesus, Deus enviou Cristo para morrer pelos nossos pecados. Mas quando Jesus chegou aqui nesta terra, ele encontrou apenas religiosos, pessoas dos seus corações, contaminados pelo mundo, pelas coisas que contaminam a alma do homem. E Jesus, quando veio aqui a esta terra, ele não foi bem recebido pelo seu povo. É tanto que a Bíblia diz que Deus enviou Jesus pelos seus, mas os seus não receberam. Deus não enviou Jesus para os gentios que somos nós. Deus enviou Jesus foi para os judeus, para o povo da sua linhagem, para o povo escolhido, o povo de Abraão. Abraão, ele é como o nosso pai na fé. Ele viveu há muitos e muitos anos, antes de Jesus nascer. Abraão viveu aqui nesta terra. E ele, sem ter a palavra de Deus, sem ter Bíblia, mas ele creu no Deus que criou os céus e a terra. E ele ficou como um pai na fé. E nós vemos aqui na palavra de Deus, nossa lição, que diz que Israel, que era o povo escolhido, eles fracassaram. Eles não obedeceram a Deus como era para obedecer. Eles pecaram contra Deus. E através do pecado que eles cometeram,
veio a oportunidade para nós, como gentio. Nós era um povo excluído. Vocês estão entendendo? Mas Deus, através do fracasso do seu povo, que é Israel, nós fomos agraciados por esta bênção. E louvamos a Deus pela essa grande e bondade e misericórdia do Senhor. Através de Cristo, dando sua vida lá na cruz do Calvário, nós temos a oportunidade de salvação. Certo? Vamos aqui para o nosso comentário. Deus chama Abraão, é o nosso primeiro tópico. Deus chama Abraão. Quem é descendente de Abraão? Vamos lá. No século depois de a humanidade representada pelo primeiro casal ter pecado, que foi Adão e Eva, informa que a rebeldia e a afronta contra Deus atingiram proporções inimagináveis. Gênesis capítulo 1 e versículo 6. Tão crescentes foram as manifestações de rebelião que o Criador arrependeu-se de criar a humanidade e resolveu julgá-lo de forma drástica. Em outras palavras, ele decidiu destruir a humanidade do mundo antigo. Não sei se os irmãos sabem. Se você ler lá no livro de Gênesis, vai ver que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Por quê? Porque existiu no coração do homem, logo de início, o pecado. O pecado, ele tira a essência do homem. E o que Adão, logo no início, Adão teve 2 filhos, os irmãos sabem, que foi Caim e Abel. E logo de início, Caim matou seu irmão Abel. Por quê? Por inveja. Isso não existia muita gente. Existia apenas aquele casal, Adão e Eva. E logo, por inveja, todas aquelas colheitas que tinha no final de cada colheita, cada um levava uma oferta a Deus, um sacrifício a Deus. E eles levaram o sacrifício. Caim levou o seu sacrifício, Abel também levou. Só que Deus atentou melhor para a oferta de Abel. Por quê? Porque Abel levou um sacrifício da sua lavoura, porque ele era lavrador. Ele ofereceu a Deus uma dádiva de coração. Diz que Caim, ele era agricultor. Aliás, Caim, ele era pecuarista, ele criava ovelhas. Diz que ele levou em oferta a Deus, mas ele levou a Deus aquela oferta não de coração. E Deus recebeu a oferta de Abel e não recebeu de Caim. Com isso, Caim, ele se revoltou contra Abel e o matou, enterrou. Mas Deus, ele puniu aquele homem. E a história está escrita lá em Gênesis. Mas com essas pessoas, mesmo mal, Deus permitiu que eles crescessem, tivessem família e se multiplicassem, encheu a terra. E Abraão, ele veio a ser descendente de Noé, já mais na frente um pouco. Noé, quando Deus se arrependeu de fazer de destruir toda a humanidade, Noé foi o único que Deus encontrou que era justo. E Deus, ele anunciou um dilúvio. Deus anunciou um juízo naquela época. Porque a palavra de Deus diz em Gênesis que os homens estavam completamente vivendo no pecado. E os homens estavam vivendo de maneira horrenda. Casavam, se davam em casamento, matavam, destruía, prostituía, tudo essa bagaceira que existe até hoje. E diz a Bíblia que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Deus pediu para Noé construir uma arca. É uma história que todo mundo conhece. E construiu essa arca e Deus livrou eles desta grande dilúvio. E a descendência deste homem, Noé, nasceu Abraão, que é nosso pai na fé. É uma história muito linda que conta na palavra de Deus que Abraão foi o nosso pai na fé. Ele creu verdadeiramente em Deus e viveu como justo. Aí diz mais aqui: ainda que Deus tenha determinado o seu juízo sobre o mundo, ele usou Noé
não apenas para destruir, para construir uma arca que protegeria a a sua família, mas também o levou a pregar, anunciar tal juízo à humanidade, oferecendo a chance a todos a se arrepender, salvando-se da catástrofe eminente. Em 1 Pedro capítulo 3, versículo 20, conta alguma história lá sobre esse acontecimento. Como se sabe apenas, Noé, sua esposa e seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e suas noras sobreviveram. Assim a terra foi repovoada, dando continuidade à raça humana. A partir daquele dia, toda a raça humana, apenas Noé, seus filhos e suas noras, escaparam. Toda a humanidade. Por quê? Porque Deus destruiu toda aquela humanidade que Ele criou. Por causa de quê? Por causa do pecado. O pecado, ele destrói, ele corrói a natureza humana e ele ofende o próprio Criador. Amém? Continuando. A Torre de Babel. A Torre de Babel já foi construída pelos filhos de Noé, depois de uma nação. E a Bíblia conta que eles já tinham povoado muita terra e eles decidiram construir uma torre. E o objetivo desta torre era chegar até a Deus por esta torre. Ó a ignorância dos homens. Eles queriam construir uma torre, uma escada que pudesse ir até os céus. Eles pensaram dessa forma. E começaram a construir. E a Bíblia diz que eles estavam construindo. E eles viviam tudo reunido ali, e eles não queriam espalhar-se sobre a terra. E diz a palavra de Deus que um dia Deus confundiu as línguas deles. E aí, a partir daí, que hoje existe muitas línguas no mundo inteiro. Existe o português, o francês, existe o inglês, o aramaico, e tantas outras línguas que existem hoje, deu origem ali na Torre de Babel. Deus confundiu eles. Quando um pedia água, ele estava construindo, estava fazendo a construção, para que eles pudessem dispersar dali, sair dali e povoar a terra, não ficar ali apenas naquele setor ali. Deus confundiu as línguas. Quando alguém pedia água, o outro entendia que pedia terra. Pedia tijolo, levava água. E assim eles não se entenderam mais. E aquela construção foi embargada pelo próprio Deus. E eles saíram pela terra a povoar a humanidade. E aí, conta dizer a palavra de Deus que a humanidade foi crescendo. A maldade também. Né? Aí é onde Deus chamou Abraão. Diz aqui, o texto bíblico informa que a família do filho primogênito de Noé, Sem, que eram 2 filhos de Noé, Sem, um dos filhos, nasceu Abraão. Gênesis capítulo 11, versículo 10 e versículo 31. Abraão era de uma cidade chamada dos Caldeus, da Mesopotâmia. Abraão saiu com destino a Canaã, sem conhecer a Deus, foi chamado pelo Criador para peregrinar por fé definitivamente uma terra desconhecida, que posteriormente prometeu ao Senhor seria dada aos descendentes do patriarca. Aqui é onde entra a fé, a convicção. Aqui eu paro entre parênteses e explico para os irmãos. Abraão, ele, sem ver Deus, sem ver o Senhor, o Criador do céu, ele creu em Deus. Ele sabia que existe um Criador, que tem um fundador de todo esse universo. E Deus, ele falou com ele. Deus não se apresentou pessoalmente, mas Deus falou ao coração dele. Assim como fala com nós hoje. Ninguém viu Deus até hoje. Só que Deus, ele se apresenta em sonho, em revelação, em profecia. Deus se apresenta pela palavra de Deus. E Deus, ele apresenta como Criador
como nosso Criador dos céus e da terra. E Abraão, ele creu, sem ter Bíblia, sem ter outras informações, pela fé. É o que está escrito em Hebreus capítulo 11, o que é fé? É o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Isso é fé. É você crer sem ver. E Deus honrou a fé de Abraão, porque ele creu. Nós hoje somos salvos, somos crentes, não é porque nós estamos vendo a salvação ainda nós não vimos a nossa salvação. A nossa salvação, ela é futura. Ela é depois da morte ou é então no arrebatamento da igreja? A nossa fé é firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. O que eu tenho a dizer para os irmãos é que a nossa fé é como o escudo, é que vai nos livrar de todas as dúvidas que existem, que os ateus, as pessoas que não têm Deus, que não acreditam em Deus. Mas Deus, ele é real. Deus, ele está presente aqui em nosso meio, em todos os nossos afazeres. A natureza, nós vemos Deus, a sua mão poderosa na natureza. Existe um Criador que fez tudo isso, que arquitetou tudo isso. Nada veio do nada. Tem um Criador. E esse Criador nós adoramos pela fé. Nós não adoramos pessoa, nós não adoramos criatura. Nós adoramos o Criador do universo. Esta é a verdadeira fé. Mas você já viu Deus? Eu já vi Deus? Não. Mas nós cremos pela fé. Que um dia nós vamos sair daqui. Todas as pessoas estão aí, os exemplos, pessoas que estão saindo desta terra, estão partindo através da morte. É um veículo, a morte é um veículo que leva a alma do homem até a Deus. E nós precisamos estar seguros, nós precisamos estar firmes no Senhor, acreditando que não existe outro caminho, não existe outra saída, a única saída que existe é Cristo em nossas vidas. Estamos vivendo um dia difícil, dia que as pessoas estão caçando argumento, caçando saída, caçando outros caminhos, mas não existe outro caminho. O caminho é Cristo. O caminho é Cristo. Só Ele tem. Você precisa sentir Deus no seu coração para a sua fé ser aumentada, a sua fé ser fortalecida. Você vê os milagres de Deus, o Senhor possa curar, o Senhor possa salvar, o Senhor possa fazer milagre, usar como dom de profecia, usar como dom de revelação, dom de discernimento, e assim sucessivamente. Vários privilégios que Deus concede à igreja para que possamos fazer a obra do Senhor com alegria. Amém? Aí aqui vai, Abraão, ele foi o patriarca, ele foi o exemplo, sem ter muitas informações escritas, mas ele creu, ele confiou, ele aceitou, ele permaneceu até o fim. E a Bíblia diz que a família de Abraão seria como a areia da praia. Certa vez Deus apareceu em sonho a Abraão e diz: Abraão, a tua descendência será como a areia da praia, a tua descendência será como as estrelas. Conta as estrelas, Abraão. Não dá conta de contar. Há muitos e muitos anos Abraão vem se multiplicando a sua semente. Abraão já ficou muito tempo para trás, muitos anos para trás, mas até hoje a fé de Abraão, ela nos fortalece, porque somos uma semente, a mesma fé que Abraão teve. Meus irmãos, nem todo mundo nesta terra crê neste sacrifício, faz esse sacrifício que nós estamos fazendo. Só observa quantas pessoas aceitam Jesus, a quantidade de pessoas são pequenas que acreditam nisso. As demais pessoas vivem na sua bel prazer, na sua própria vontade, no seu próprio desejo. Mas temos que ser diferente, porque nós somos chamados através da palavra de Deus. Nós tivemos o privilégio de sermos chamados a ser filhos de Deus através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Vamos aqui para a formação do povo santo no reino sacerdotal. É interessante, o curioso, notar que Isaac era um dos filhos de Abraão. Ele era filho de uma mulher estéril. Ao casar-se sem saber com Rebeca, era o filho, que também era estéril. Após 20 anos de oração, ela concebeu e teve 2 filhos. Esaú e Jacó. Cercado de conflitos familiares que se iniciaram ainda na gestação, Esaú tornou-se o mais
apegado com Isaque, e Jacó, por sua vez, com Rebeca. Após uma conturbada convivência, os dois irmãos separaram-se, reconciliando-se depois de 2 décadas. Foi durante a trajetória desse encontro que Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Aqui, amados, que inicia uma nação. Aqui nasceu essa nação de Israel que existe hoje, este povo abençoado. Mesmo que eles ainda não acreditam que Jesus já veio, fez o sacrifício, eles ainda estão esperando o Messias. Nós acreditamos porque o Messias já veio, mas muitos dos israelitas não acreditam que Jesus já veio, eles ainda esperam um novo Messias. Aqui diz que nesta data, nesse tempo que nasceu Israel, nasceu Jacó, né? E nasceu Israel. Deus mudou o nome dele, colocou de Israel. Aí resta também explicar para os irmãos que o povo de Deus, ele sempre foi humilhado, foi perseguido. Se você for ler a história, sempre o povo de Deus foi perseguido. E vemos aqui que, para começar, que a promessa era que através dessa família, Jacó e Esaú, nasceria muitos filhos. A nação de Abraão tinha que continuar, porque a promessa era que seria como a areia da praia e como as estrelas do céu. Mas para começar, Rebeca aqui, a mulher de Isaque, ela não dava filho. Ela era estéril. Ela não dava filho. Foi preciso Deus fazer um milagre na vida dele. Depois de velha, aí que Deus cumpriu a promessa. O que nos dá a entender, irmãos, nós vivemos num mundo materialista. Muitas pessoas vivem do que vê, certo? Agora Deus, Ele ultrapassa todas essas barreiras. Se Deus nos prometeu alguma coisa, se Ele nos prometeu, você pode ter certeza que Ele vai cumprir. O nosso Deus, Ele prometeu que nos daria a nossa salvação, através de Cristo na cruz do Calvário. Mas muita gente deixa de acreditar, dizendo que Jesus não vem. Estão perdendo a salvação por desacreditarem, porque é pela fé. Pela fé nós somos salvos. Nós somos salvos pela fé, isso não vem de nós, é dom de Deus. Entendeu? Então, se Deus ele prometeu para nós a salvação, se Ele prometeu alguma coisa para ti, creia que Deus vai cumprir na tua vida. Não precisa você ficar preocupado que vai acontecer. Rebeca era estéril, mas para que pudesse essa linhagem do povo de Deus vir nascer Jesus, preciso ter milagre. Aconteceu milagre na vida de Rebeca. Ela era estéril, ela não dava filho, né? E nós vemos aqui que o povo de Deus, por muitos anos, por desobediência ao próprio Criador, que Deus prometeu que se eles fossem fiéis, vivessem segundo a sua palavra, eles seriam um povo próspero na terra, seria um povo abençoado. Mas sabe o que foi que aconteceu? Que ao passar dos anos, aquelas famílias, aqueles patriarcas foram morrendo e ficando os filhos, eles foram esquecendo de Deus, eles foram deixando de adorar a Deus, eles foram vivendo os costumes de outras nações. E assim, o povo de Israel vivia em sofrimento. Eles viveram em escravidão há muitos anos. Apesar deles ser povo de Deus, mas eles viveram muitos anos, muitos tempos passados, viveram escravo de outra nação, subjugado por outro povo. Assim é a igreja hoje. Nós temos Deus, nós temos promessa, mas muitas pessoas, porque eles não querem deixar o pecado, eles querem viver na vontade do mundo, eles querem viver conforme o costume do mundo. Muitos deles não prosperam na obra do Senhor, muitos deles não crescem espiritualmente, muitos deles não prosperam na sua vida, porque eles querem viver os costumes do povo. Nós temos um costume diferente, o nosso costume é diferente, é viver na paz, é viver em harmonia, é viver fazendo o que é certo, o que é correto, para que Deus possa nos abençoar.
Mas muitos preferem a viver os costumes lá do mundo. Quando Deus nos chamou lá do mundo, foi para ser diferente, ser como sal da terra, como luz do mundo. Nós temos, aonde nós estivermos, se é no trabalho, se é em casa, se é na escola, aonde nós estivermos, nós temos que proceder diferente, para que o povo veja que nós somos uma nação de um povo diferente. Nós somos escolhidos, nós fomos escolhidos pelo Senhor, nosso Deus. Por isso nós temos que seguir a palavra de Deus. Nós temos que aprender do Senhor, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. O próprio Deus diz que o meu povo se perde por falta de conhecimento. Por que nós estamos trazendo essa palavra para você? É para que você possa crescer, para você não ficar toda a vida menino quando você aceita a Jesus. Você é uma criança de conhecimento, mas você tem que estudar a palavra de Deus. Você tem que aprofundar na palavra do Senhor. A palavra de Deus para nós é um manual. A Bíblia Sagrada é um manual para o crente. Nós não podemos deixar de ler a sua palavra. E nós temos uns pilares, é ler a palavra, é orar, é tirar momento durante o dia para nós estarmos orando, é estarmos falando com Deus. Até Jesus, Filho de Deus, ele tirou a sua vida, a vida de oração. E através da nossa vida em oração com Deus, é que nós vamos ter um crescimento espiritual. É que nós vamos ter alegria em nosso coração em servir a Deus. Porque o inimigo das nossas almas, Satanás, ele está todos os instantes querendo fazer com que nós desvanecemos. Por que eu digo isso? É porque a nossa carne, os nossos prazeres da nossa carne, ela não nos convida para nós servirmos a Deus. Ela nos convida para pecar. Mas nós precisamos fazer como o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Crucificar a nossa carne. Nós temos que crucificar a nossa carne para nós viver em obediência ao nosso próprio Deus. Então, meus amados, nós temos uma história, a história do povo de Deus. Ele veio há muitos e muitos anos, antes de Jesus nascer. Abraão é considerado o nosso pai na fé. Depois veio outros patriarcas, veio Davi, que escreveu os livros de Salmo. E veio o Salomão, que foi o rei. Mas muitos desses reis, eles fracassaram. Deus dava o melhor, Deus tinha o melhor para eles, mas eles fracassaram, porque eles pecaram. É porque a tendência do nosso corpo, a tendência do ser humano é pecar. É uma tendência. O pecado, ele está arraigado na vida, no corpo do ser humano. Se nós não estiver estudando a palavra, conhecer a Deus, estudando, lendo todos os instantes, nós fracassamos da nossa fé. É porque o inimigo de nossas almas, através da nossa fraqueza, ele trabalha em cima da nossa fraqueza. Porque enquanto estivermos aqui nesta terra, o nosso desejo da nossa carne é fazer as coisas desta terra. Porque a carne, ela não convida para orar. A carne, ela não convida para ler a Bíblia. A carne convida é para desfrutar dos deleites dessa vida. Mas a Bíblia diz que tudo passa. A juventude passa, a nossa vida passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Aí vejamos aqui na palavra de Deus, Israel perde a soberania e volta a ser escravo. Israel, um povo escolhido de Deus, se eles vivessem na demonstração, na vontade do Senhor, eles seriam um povo bem-sucedido. Basta você olhar hoje, o povo de Israel, apesar de ter pecado, ter matado Jesus, eles não aceitaram Cristo. Eles acharam que Cristo, quando veio há 2000 anos atrás, eles acharam que Cristo seria um impostor. Eles acreditavam que Jesus ia nascer em uma manjedoura rica, em um palácio. Mas para confundir aqueles que não querem compreender, Jesus nasceu em uma manjedoura, uma estibaria de jumento, em um coxo de colocar comida para animal. Confundiu todos Israel. Por isso que ainda hoje eles estão esperando. Mas Jesus Cristo já veio e ele está esperando tanto o israelita como o povo gentil aceitar a Jesus para que possa ter a sua salvação da sua alma. Nós temos aqui uma história, amados, que a história do povo de Deus, que é um povo separado, que ainda Deus abençoa eles. Eu falei que a melhor tecnologia que existe no mundo está lá no povo de Israel. Apesar deles pecarem, muitos não acreditaram, mas tem pessoas que acreditam. São povo da promessa.
Eles têm uma promessa que Deus prometeu. Deus, ele é fiel em cumprir. Certo? Mesmo que estamos vivendo um tempo da graça, mas Deus, ele ainda preserva. Se você observar, os israelitas, o povo de Israel, essa nação de Israel, todas as nações do mundo inteiro, ela é uma das menores. E ela tem as melhores coisas que o mundo tem, está lá em Israel. Tecnologia, a maior exército do mundo em armação bélica está lá em Israel. Entendeu? Eles, agora nessa pandemia, eles já, 99% da população já foi vacinada. Eles criaram a vacina lá, eles já vacinaram. Eles já estão tudo imunizados. Por quê? Porque Deus, ele trabalha pelo seu povo. São o povo da promessa, eles pecaram, eles fracassaram, mas assim mesmo Deus não abandonou. Abriu porta para nós. Quando eles fracassaram, abriu porta para nós, como povo de Deus. Jesus veio e foi para eles. É por isso que eles são abençoados. Apesar deles muito não aceitar, mas eles têm a promessa. Mas hoje nós fomos agraciados pela salvação através da rejeição de Israel. Certo? Aí nos conta que Israel, Deus provou Israel. Convidou, o povo estava em escravidão no Egito. Conta-se a palavra de Deus que Israel estava escravo no Egito e usou um homem por nome Moisés para libertar aquele povo, levar ele até a cidade, uma promessa que Deus tinha feito a Abraão, logo no início da fé. Deus prometeu a Abraão e Deus levou ele para o deserto, aquela nação. 6 milhões de judeus saíram do Egito e iam em direção a uma cidade prometida, a Canaã, que Deus tinha prometido. E diz a palavra de Deus que eles passaram 40 anos caminhando no deserto. Esses 40 anos que eles passaram no deserto representa a igreja do Senhor aqui na terra. A Bíblia diz que Faraó, que era o rei lá do Egito, não queria deixar aquela nação sair. Eles viviam escravos, porque eles pecaram contra Deus. Deus permitiu que eles vivessem em escravidão lá no Egito. Mas Deus tinha uma promessa de libertá-lo, de tirar ele dali e levar ele para uma cidade onde eles poderiam dominá-lo. Eles poderiam viver melhor como nação. Deus sempre procurou fazer o melhor para seu povo. Agora o povo que sempre se revolta contra Deus sem motivo algum. E diz a palavra de Deus que foi liberto, eles saíram dali. Mas eles tinham que passar por uma provação. Deus provou eles para saber se realmente eles amavam o Criador. Eles tinham certeza daquela promessa que Deus tinha feito para eles. E diz a palavra de Deus que eles passaram 40 anos no deserto caminhando. E dentro desses 40 anos, uma distância basicamente perto, mas eles ficaram rodando ali naquele deserto, atravessando o rio, atravessando o mar, Deus abrindo o mar, passando sofrimento, mas Deus nunca deixou faltar nada. Quando não tinha comida, Deus mandava codorna para eles. Mas o povo, ele começou a murmurar, dizendo para Moisés: Moisés, tu tirou de nós lá do Egito, nós vivíamos escravos lá, nós vivíamos sofrendo, mas aqui nós estamos sofrendo mais. Que Deus é esse que tira nós lá do Egito, onde nós comíamos arroz, feijão, carne, estamos aqui quase a perecer? É isso que acontece com a vida das pessoas hoje. Deus libertou do mundo do pecado, e na hora que está na igreja, que é crente, começa a murmurar, começa a dizer: eu estou sofrendo, minha vida aqui está pior do que quando eu estava lá no mundo. Não, irmão, sua vida está uma benção. O problema é que o ser humano gosta de murmurar. O que Deus prometeu para nós, a bênção que Deus prometeu, está lá no outro lado, está mais na frente um pouco, e muita gente não tem paciência. E conta a palavra de Deus que o povo de Israel começaram a murmurar. E Moisés, que era o líder, começou a ficar atormentado, começou a ficar sem saber o que fazer. E Deus deu a lei, a tábua da lei para ele. Moisés foi para o monte orar para Deus escrever a lei. E quando ele demorou muito a voltar, quando ele chegou no acampamento novamente, aquele povo já tinha se desbandado, já estava adorando a imagem de escultura, tinha feito um bezerro muito grande de ouro, juntaram ali todas as suas joias, seus pertences, botaram no fogo ali, fizeram um bezerro de ouro, estava adorando. Olha a inclinação do coração do homem. Quando Moisés viu, ele ficou indignado.
pegou a tábua-lei, a regra que Deus tinha passado para Moisés e quebrou aquelas tábuas. Ele pecou contra Deus. E a palavra de Deus conta que saíram daquela nação ali, do Egito, saíram 6 milhões de pessoas, entre crianças, adultos, velhos. Como ali era uma prova para aquele povo, quando eles passaram esses 40 anos, no final dos 40 anos que eles foram entrar na cidade que Deus tinha prometido, que era uma cidade que a Bíblia diz, prometeu para Abraão que seria um lugar que reinava leite e mel. Só entrou nessa cidade 2 homens que quando saíram lá do Egito. Só entrou 2. Dos que saíram, só entrou 2, Josué e Caleb. Os demais, tudo que chegaram ainda, muita gente chegou em Canaã, mas tudo já era filhos daqueles que começaram a caminhada. Assim é a igreja. Quantos estavam no meio de nós, aceitaram Jesus, mas por motivo qualquer, por dificuldade, por calúnia, por perseguição, por não aguentar o sofrimento, desviaram. E muitos deles já morreram, partiram sem Jesus, muitos deles já não professam a fé, voltaram para o mundo. Assim é o que nós vemos na palavra de Deus. E essas palavras que nós estamos dizendo aqui, contando o exemplo lá de Israel, contamos esse exemplo como figura para nós abrir os nossos olhos, para nós não cair no mesmo erro, para que possamos ficar firmes. A partir do dia que nós aceitamos a Jesus, é pela fé, é convicção que um dia nós vamos morar no céu. Mas se nós deixarmos de acreditar e voltar para o mundo a pecar, fazer o que não convém, nós vamos perder a nossa oportunidade. Porque a nossa vida aqui na terra é curta. Muitos já foram, muitos já partiram. Mas nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo nesses últimos dias. E temos que permanecer firme. Você que aceitou Jesus, permaneça firme. Você pode procurar outro meio, em qualquer outro lugar você não vai encontrar o que você já encontrou, que é salvação da tua alma. Você não vai encontrar em lugar nenhum a salvação da tua alma. Só Jesus vai te salvar. Só Cristo vai te dar a salvação da tua alma. Por isso, meus queridos irmãos, estamos concluindo já essa segunda lição de ânimo. Essa lição que traz para nós uma advertência para você que é novo convertido, para que você possa permanecer firme, para que você possa conhecer mais o Senhor Deus. Estuda a palavra de Deus, lê um versículo, lê um capítulo, vai estudando o Velho Testamento, o Novo Testamento, para que você possa crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não fica apenas menino, mas que você possa crescer. Estamos aqui trazendo como advertência para você. Durante o seu dia a dia, a sua vida, começa a orar, ora no teu quarto, peça a misericórdia de Deus, lê a palavra de Deus, principalmente você congregar, nunca deixe de congregar. O Senhor te chamou porque Ele te ama, porque Ele te quer te salvar. Agora você precisa fazer a tua parte, precisa fazer a parte que cabe a você. E a parte que cabe à igreja nós estamos fazendo, é te orientando para que você possa chegar no céu pelas portas. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que nesta lição Deus possa falar ao teu coração e possa multiplicar cada dia os anos de vida e Deus possa te dar graça e sabedoria. Amém? Eu agradeço a oportunidade que você tem nos dado de entrar no seu lar, na sua casa. Que você tenha uma excelente semana, uma excelente bênção na presença do Senhor. Que fique firme, que Jesus Cristo a qualquer momento Ele vai buscar para vir buscar um povo zeloso de boas obras. Amém? Deus abençoe, Deus nos guarde, não só agora, mas para sempre. Amém.